Boa noite a todos. Continuaremos o estudo, a meditação no livro de Romanos. 10 formas invisíveis de perigo que não podem fazer nada para afetar nossas bênçãos em Cristo. Capítulo 8, versículo 38 e 39. Paulo falou de perigos externos, visíveis, que encontramos no caminho da fé. Agora passa a enumerar os perigos invisíveis que trabalham nos bastidores. Ele menciona 10 coisas invisíveis que poderiam ser feitas contra nós e mostra que nenhuma delas pode frustrar o propósito de Deus em completar a nossa salvação e nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Morte. Se a morte nos levar, não perdemos nada. Os crentes que morrem antes da vinda do Senhor ainda são tidos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Assim, tudo o que temos em Cristo está intacto e seguro. De fato, só ganhamos se a morte ocorrer. Filipenses 1:21. Vida. Todas as provações e tribulações que vêm com a vida neste mundo não podem tirar de nós o que temos em Cristo. Mesmo se falharmos na provação, nada é alterado. Anjos, entre parênteses caídos. Os poderes satânicos do mal e das trevas trabalhando nos lugares celestiais para trazer acusações injuriosas contra nós, não podem fazer nada para impedir nosso avanço. Principados, entre parênteses satânicos. Os poderes satânicos do mal trabalhando na terra para nos separar de Cristo. Potestades. Homens em posições de governo humano que usam sua autoridade para condenar o crente, não podem fazer nada para mudar nossa salvação em Cristo. O presente. Medos diários. O porvir. Medos do que pode nos advir no futuro. Altura. Coisas no céu. Profundidade. Coisas sobre ou sob a terra. Alguma outra criatura. Nada que Deus tenha criado pode romper nosso vínculo com Cristo. Assim, o capítulo começa com nenhuma condenação, versículo 1, e termina com nenhuma separação, no verso 39. E entre elas, não temos oposição, no verso 31. E nenhuma acusação, no versículo 33. Entre parênteses, creditadas à nossa conta. F.B. Howley resumiu os 8 primeiros capítulos de Romanos desta maneira. Podemos resumir essas coisas dizendo que o cristão, de acordo com os pensamentos de Deus, não é apenas perdoado, justificado, reconciliado, com o Espírito derramando o amor de Deus em seu coração, mas também vê a condenação divina do pecado e da carne na cruz. E descobre que seus próprios laços vitais diante de Deus não são com o caído Adão, mas com Cristo ressuscitado. Consequentemente, ele está em Cristo Jesus, com o Espírito habitando nele, para que, o controlando,
e o enchendo de Cristo como um objeto brilhante e justo perante seus olhos, ele possa andar em feliz libertação do poder do pecado e estar alegremente cumprindo a vontade de Deus. Nada menos que isso é o que o Evangelho propõe. O que pensamos disso? Proclamamos que isso é magnificente. Então, irmãos, percebemos que o escritor deixa bem claro ou quer nos levar a entender o que as escrituras, o que o Senhor, né, tem deixado bem claro para nós. Já encontramos bastante dificuldades e a vida aqui, nós sabemos que ela não é fácil. Ainda estamos na carne, a carne não está em nós, mas ainda estamos aqui na carne. E certamente vamos ter altos e baixos, e dificuldades, frustrações, problemas. Mas a gente tem dois caminhos, né, certamente, sobre isso a escolher. Ou é o caminho murmurando, como fez Israel, né, e caíram lá no deserto, e só 2 conseguiram entrar na terra, ou nos alegramos, nos regozijamos com o que o Senhor fez por nós. Pensando nas coisas de cima, pensando nas bênçãos espirituais que nós já temos em Cristo. É muito importante nos armarmos com esses pensamentos. O que Deus preparou para nós está muito acima da nossa imaginação, da nossa compreensão. É a palavra que ele deixa no final, é magnífico, é esplêndido, é incomensurável, não dá para a gente medir, não existe uma régua que possa medir o que Deus preparou para nós em Cristo. Ao imaginar que seremos semelhantes a Ele, ao Filho amado de Deus, semelhantes a Deus. Olha só. Satanás enganou Eva lá no início, né, dizendo para ela, se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Mas isso se tornou uma verdade, irmãos. Nós seremos semelhantes a Deus. Porque João deixa bem claro, seremos o corpo igual de Cristo, semelhante ao de Cristo. Né? Moral, entendeu? Deus olha para nós e já vê Cristo em nós. Ele ora em João 17, dizendo para ser um. Ele ora falando de unidade, eu em vocês, vocês em mim, eu no Pai, e seremos um só. Olha que posição Deus nos coloca. Né? Pega vasos de barro, como nós, feitos do pó, e eleva a essa altura de sermos semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. É isso que está claro na palavra e é isso que o Senhor quer de nós, que possamos já, desde já, andarmos aqui
com esse pensamento, com essa inteireza de certeza de fé, de que nós já estamos em Cristo. Efésios vai falar que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Já estamos, né? Não é futuro, é agora, é pela fé. Além disso, ele vai falar claro aí que maravilha poder andar aqui sabendo que o pecado não reina mais em nós, que fomos libertos do poder do pecado. Como não se alegrar, irmãos? A cada prova, a cada acontecimento, né, da nossa vida, quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas vezes o pecado bate à nossa porta. É o tempo todo o mundo, Satanás, ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É o tempo todo o pecado batendo à nossa porta de várias maneiras. O diabo sabe que não pode tirar essas bênçãos, ele sabe que não pode tirar a nossa vida eterna, a nossa esperança, a nossa bendita esperança de um dia morar no céu e para sempre ao lado de Deus, do nosso Pai. Ele sabe que não pode fazer isso. Mas ele sabe que ainda pode tirar a comunhão, ele ainda sabe que pode fazer um cristão andar aqui com a vida perdida, frustrado. Ele sabe que ele ainda pode fazer isso. Mas nós também sabemos de tudo que nós já temos em Cristo. Né? Nós somos dono hoje, irmãos, de todas as coisas, nós temos tudo. Então, como cristão andar ainda frustrado porque o prato de comida está vazio? Ou muito alegre porque o prato de comida está cheio? Não faz nenhum sentido. As coisas aqui, tanto em abundância como em miséria, não faz nenhum sentido isso alterar a nossa alegria, o nosso regozijo, porque olha o que nós já temos tudo, nós já temos todas as coisas. Deus nos deu isso, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, por que ainda, por muitas vezes, andamos tristes, andamos murmurando com os acontecimentos, ou ficando de acordo com a maré? Ah, se eu estou bem, se eu tenho posse, se eu conquisto alguma coisa na terra, eu estou bem, eu estou feliz, o Senhor está comigo. Não, não tem nada a ver isso. Ah, se eu estou pobre, eu estou enfermo, eu estou com muita dificuldade, o que que houve, né? Deus não está comigo, o que que está acontecendo? Não, 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 irmãos. O cristão está muito além da fartura e da miséria aqui nesse mundo, muito além. Nós estamos no céu em Cristo, com Cristo, e já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não há motivo nenhum para um cristão andar aqui preocupado, ansioso ou murmurando. Não, temos que estar aqui cantando e agradecendo o tempo todo pelas provas, pelo mal, pelo bem, por tudo que Deus manda para nós. Tudo. Temos que somente agradecer, glorificar, adorar ao Senhor. Deus não poupou a vida do próprio Filho por nós, como está escrito também em Romanos, por nós, para nossa salvação. Que grande salvação é essa? Que grande amor é esse? Como não nos constrangermos com tamanho amor, esse amor incondicional? Então, é isso que o Senhor tem deixado, é isso que está na palavra dele, é isso que eu percebo que o escritor está trazendo, para que a gente possa andar convictos, né, de onde nós estamos. Para que assim, de fato, possamos dar glória a Deus, dar graças a Deus por tudo, e que o mundo possa também ver, possa enxergar em nós essa luz. E até muitos vão, talvez, nos chamar de loucos, mas não tem problema, já que somos loucos. Aprove a Deus nos escolher.
Os irmãos estejam à vontade aí para participar, para perguntar, para corrigir ou corroborar. Por favor, fique à vontade. Se algum irmão for falar aí, fica à vontade aí, viu? Pode interromper. Eu achei interessante aí algumas referências que ele deu, né? Dos pontos aqui que foi apresentado. A gente poderia ler, então, o versículo 38 e 39 de Romanos, só para a gente ter uma base do que ele escreveu aqui embaixo, que foi esses 10 pontos aqui, né? Eu achei interessante as definições dele. A gente poderia ver um pouquinho de novo. Deixa eu colocar aqui. Só para a gente ter a lembrança de que momento o irmão está falando sobre isso. Aqui. Ele está falando disso aqui, né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, 2, nem os anjos, 3, nem os principados, 4, nem as potestades, 5, nem o presente, 6, nem o porvir, 7, nem a altura, 8, nem a profundidade, 9, nem alguma outra criatura, 10, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí fala de cada um. E só para a gente ter uma ideia, né? Se algum irmão for comentar aí, pode interromper, viu? Morte, né? Se a morte nos levar. Morte a gente sabe que é a separação, né? Do espírito e a alma do corpo. Entende? Que se a morte nos levar, não perdemos nada. Os crentes que morrem antes da vinda do Senhor ainda são ditos em Cristo. Quiserem comentar, fica à vontade. A vida, ele fala aqui como todas as provações, como o irmão Isaac estava falando aí também, e tribulações que vêm, provações e tribulações que vêm com a vida neste mundo. Ainda, o irmão bota aqui embaixo, ainda, se na nossa fraqueza falharmos na provação, nada é alterado. Anjos, os poderes satânicos do mal e das trevas. Os anjos são esses anjos caídos, né?
São poderes também satânicos do mal e das trevas, trabalhando nos lugares celestiais para trazer acusações injuriosas contra nós. Não podem fazer nada para impedir nosso avanço, ainda que nos acuse, milhares de acusações que eles tiverem, não adianta nada. Nulo. Achei interessante aqui que ele bota aqui agora. Principados. Principados. Esses principados são poderes, porém a característica é satânica. O que a gente tem o governo, né, das nações aí que rege as nações, mas isso não quer dizer que todos sejam satânicos. Mas existe poderes satânicos mesmo agindo. E bota aqui assim, os poderes satânicos do mal trabalhando na terra para nos separar de Cristo. Aqui embaixo tem aqui governo também, né? Esses poderes do mal, vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos aqui. Esses poderes que ele fala que satânicos do mal, algum irmão teria alguma ideia assim do que seria aqui na Terra? Seria os seus ministros, como fala lá em 2 Coríntios, né? Acho que é 2 Coríntios 11. Seria mais ou menos isso, Weber? Eu acredito que sim, seja conforme a passagem que o irmão falou, e também ah, a gente sabe que Satanás ele é o príncipe deste mundo, e ele criou esse mundo, esse sistema desse mundo, melhor dito, ele criou esse sistema desse mundo com entretenimentos infindáveis, então ele trabalha incessantemente nesse sistema que ele criou para fazer o ser humano se ocupar, estar bem enredado nisso e deixar os pensamentos das coisas de Deus de lado. E aí a consequência é que a gente se frustra, que a gente fica angustiado quando a gente se envolve demais nas coisas deste mundo, e podem ser coisas até lícitas, coisas necessárias, boas até, mas que se a gente der demasiada ênfase, essas coisas vão surtir o efeito que o inimigo, que o maligno quer, que é nos roubar a paz, nos roubar o gozo do nosso Senhor, nos tirar a vista da vinda do Senhor a qualquer momento, e aí, consequentemente, nos deixa deprimido, frustrado, e nesse estado, o que vai resultar da nossa parte é agir de uma forma ingrata até para com o Senhor, para com tudo que Ele fez por nós e continua fazendo. Então, o inimigo, ele não brinca em serviço. Às vezes a gente pode pensar que um poder maligno é algo sobrenatural. Não. A gente pode enxergar o poder maligno em tudo. Se não souber usar direito uma internet, pode se transformar em algo muito maligno. Até nosso próprio trabalho, se a gente não saber dosar, pode se tornar algo muito ruim. Se a gente focar demais, dar muita ênfase até mesmo ao trabalho que é necessário para ganhar o pão, isso pode nos roubar a paz, pode nos roubar Cristo, e assim vai. A lista é enorme.
E eu pensei nesse versículo, né, baseado aqui no que o irmão está falando, dos principados satânicos, os poderes satânicos do mal trabalhando na terra, para nos separar de Cristo. Pensei aqui, veio aqui em mente, né, 2 Coríntios 11, assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. São esses que se dizem líderes, né? Infiltrados aí no meio dos cristãos, se dizendo alguma coisa, como se tivesse recebido de Deus essas ordenações. E ele continua aqui, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E depois ele fala, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, ao fim dos quais será conforme as suas obras. Então, também pensei... É isso, né, Heber? Eu pensei nisso aqui. Existem muitos que falsificam a palavra de Deus. E como o irmão estava falando aí, Herbert, né? Heber, a gente pode perder a paz. Eu já vi, a gente conversa às vezes com irmãos em Cristo que quando vai falar do evangelho mesmo, eles acham estranho. O evangelho puro, que Cristo veio salvar pecadores. A pessoa, ela está atribulada porque ela pensa que ela mesma tem que ser responsável por isso junto com Cristo. E aí, então, ela fica aflita. Hoje está salva, deslizou assim um pouquinho, está perdida. E aí tem que fazer coisa para reatar essa salvação, manter. Sabe? E são esses ministros aí que... esses religiosos, né, infiltrados no meio dos cristãos, falsos, né, falsos crentes, energizados por Satanás de alguma forma, a gente não sabe, que cria toda essa confusão. E não é de agora, né, é de anos, né? Então a coisa vem rolando já há muitos anos. Então estava pensando nisso aí. Eric, perguntar alguma coisa? Boa noite, irmãos. É que eu fiquei com uma duvidazinha lá no texto, se você puder voltar, na parte que fala das potestades. Em Efésios 6:12, fala assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Essas potestades aqui está falando de seres espirituais, né? Não seria nesse sentido que o irmão está mostrando, né? Que seria governo humano. Era só essa dúvida. Eric, em Efésios fala de poderes, né? São diversos tipos de poderes, porém nos lugares celestiais. Foi por isso que eu quis voltar aqui, para ver que eu achei interessante que o irmão falou de duas classes aqui, né? De dois tipos de poderes, né? De governo aqui. Primeiro, ou três, né? Anjos caídos, poderes satânicos. Está aqui, né? Ele falou também aqui, principados. E lembrando disso de Efésios, né? Poderes satânicos do mal, trabalhando na terra. E aqui agora potestades, que são homens, posições de governo. É um poder também, só que agora em posição de governo, de regência de regiões, né? Até de países, né? E eu achei interessante isso aqui, porque eu também estava pensando lá em Efésios, mas a definição lá é que são nos lugares celestiais. Não é isso mesmo?
Ou estou entendendo errado aqui? Algum irmão quer comentar também? É bem isso. Essa palavra principados e potestades, essas duas palavras, elas recebem vários significados conforme o contexto. Aqui nesse contexto, como está falando de nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, então ele relaciona o tempo que nós estamos aqui na Terra. E daí sim, aí ele aplica essa potestades aqui como poderes da Terra, porque ele está fazendo um paralelo, como ele fala assim, ó, um contraste, ele fala morte e vida. Ele fala anjos, que é caídos, e principados. Ele vai falar potestades. Ele quer dizer então que os anjos caídos, as hostes da maldade e também os poderes da maldade. Não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esses poderes da maldade estão na terra. Então ele fala nesse sentido. Mas em Efésios, como ele fala nos céus, aí sim, aí ele está relacionando a esses poderes nos céus. E até tem um outro detalhe em Efésios, olha só. Efésios capítulo 3. Aí esses termos vão receber outra aplicação. Um pouco mais para baixo, mano. É pela igreja, multiforme sabedoria de Deus. Mais para baixo. Aí, o 10. Para que agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então a gente viu que potestades lá em Romanos falou dos poderes, né, humanos aqui na Terra. Potestades em Efésios, que o irmão citou 6, falou dos poderes malignos nos céus. E aqui, principados e potestades falam de poderes de Deus nos céus, que estão conhecendo a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Os anjos que adoram a Deus estão conhecendo pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. É claro que os que não adoram estão conhecendo, mas quem está conhecendo mais a fundo é os anjos que estão adorando a Deus. E como fala também em 1 Coríntios 11, sobre a cobertura lá, diz 1 Coríntios 11, versículo aí, 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E quem são esses? Esses são os principados nos céus, lá de Efésios, que estão conhecendo a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. A cobertura por parte da mulher e a não cobertura por parte do homem, né? Ela tem o objetivo de revelar a honra aos cabeças e as glórias, né, que essas cabeças representam, né? E os anjos estão nos observando e conhecendo as múltiplas formas da sabedoria de Deus pela igreja. Então, os principados e potestades vão recebendo vários significados, aplicações diferentes conforme os contextos, né? Eric, você tinha saído, foi? Caiu aqui, Dal. Mas eu consegui pegar um finalzinho aí, mas deu para entender muito bem. Obrigado aí, irmãos. Foi bom. Achei interessante isso aqui, essa divisão aí, porque traz assim, essa meditação, né, do que significa em cada contexto, como o irmão falou, Weber, né? Muito bom.
E aqui, potestades, em Romanos 8, né? Está falando aqui de homens em posições de governo humano, que usam sua autoridade para condenar o crente. Olha, isso como aconteceu, né? Outrora, ainda acontece nos dias de hoje, né? Em alguns países, mas foi muito forte. A gente vê isso na carta lá de Esmirna, né? Que passou por aquela tribulação de 10 dias. O irmão chega até a comentar que aqueles 10 dias são 10 reis, alguma coisa assim, né? Que houve perseguição. Ou 10 reinados, alguma coisa assim. Tá? Que fala de governo humano. Muito bom isso. O presente, medos diários. O porvir, medos também de coisas futuras. Aqueles que recebem o falso evangelho, né? Vamos dizer que está aqui, né? Já ouvi falar assim de cristãos que não querem nem mesmo se encontrar com o Senhor por causa do seu andar, porque tem medo do Senhor, de ser alguma coisa assim que ele não possa nem ser levado para o céu. Já ouvi falar disso, né? Não conheço, mas alguns já falaram. Alguém já falou sobre isso. Altura, nem imaginava isso aqui. Coisas no céu. Existem também essas conversas aí astronômicas, né? Astrológicas, sei lá como se fala. Essas fábulas aí de... Estou pensando nisso aqui no que o irmão está falando. De destruição da Terra, alguma coisa assim. Profundidade, coisas sobre ou debaixo da Terra. Ou por cima ou embaixo da Terra. Sob a Terra, né? Alguma outra criatura. Nada que Deus tenha criado, a gente pode até incluir a gente mesmo. Nós fomos nascidos, né? Mas Deus criou o homem. Nada que Deus tenha criado pode romper nosso vínculo com Cristo. Até aqui, não sei se mais algum irmão gostaria de falar. Resumindo, pega todos os extremos e deixa bem que está muito longe do nosso alcance, para deixar bem claro que é impossível, né, nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então é interessante isso, né? Ele vai falar de altura, de profundidade, de tudo que está muito, muito acima, né? São extremos e muito acima do alcance do homem. O homem é incapaz de qualquer coisa para resolver esses extremos ou lutar contra isso. Mas mesmo assim, nada disso Imagine as coisas mais simples, né? Todos esses extremos que estão distantes do nosso alcance são impossíveis para nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Verdade. E imagina o amor que Deus Pai, um outro pensamento, o amor que Deus Pai tem por Deus Filho, pelo Filho. Será que há medida esse amor? Não. Será que teve início esse amor?
Também não, sempre existiu. Sempre foi amado. E a palavra diz que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então ele pegou esse mesmo amor e nos amou. Esse mesmo amor que é, como o irmão colocou, incomensurável. E o Senhor, ele nos amou, nos ama, como o Pai nos ama, e sempre nos amará. E ele veio e se entregou aqui, em nosso lugar naquela cruz. Em momento algum, ele hesitou. Em momento algum. Ele sabia muito bem o que ele veio fazer, e foi até o fim, e cumpriu. E agora, mais do que qualquer um, mais do que o cristão que esteja andando na maior, ah, como é que eu posso dizer, desfrutando da maior apreciação de Cristo, ainda assim, esperando a vinda de Cristo a qualquer momento, ainda assim, a espera dele, o desejo de estar com Cristo dele é menor do que o desejo que Cristo tem de nos ter todos com ele. O desejo que o Senhor tem de ter a cada um daqueles que ele padeceu naquela cruz para salvar é maior. Ele anseia mais do que todos nós juntos, irmãos, pelo dia em que nos terá diante dele mesmo. Apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele anseia esse dia a qualquer momento. Se nós parar e pensar nisso, irmãos, como que vai ser a nossa apreciação dele? Só vai aumentar. E as coisas e os problemas desta vida vão se tornar insignificantes. Interessante também esse detalhe, né, que o escritor pega aí, que o capítulo 8 começa nenhuma condenação e termina nenhuma separação. Interessante, né? É óbvio, né? Se não há condenação, como haverá separação? O que separa é o pecado, né? E aí o pecado tem condenação, porque desde o princípio, né? O salário do pecado é a morte. Mas se não há condenação, óbvio, nunca separação. E que verdade absoluta, e que temos que nos armar sempre com essa verdade, com esse pensamento.
Interessante pensar também, irmão, sobre essa questão da libertação. Está tão em voga hoje, né, falar sobre liberdade. A Constituição fala sobre liberdade, né? Mas o mundo não sabe, as pessoas não sabem o peso disso. O que é liberdade? Só um cristão pode saber o que é liberdade. E é muito bom poder andar sabendo disso. Estamos de fato libertos. Somos livres. E o pecado não tem mais nenhum poder, não tem mais nenhum domínio sobre nós. E como é importante no nosso dia a dia vivermos isso, nos alegrarmos, comemorarmos, agradecermos ao Senhor, porque a morte dele nos proporcionou. O sangue dele derramado na cruz remiu os nossos pecados. E podemos andar hoje assim, confiantes, alegres, sabendo que o pecado não nos domina mais. Estamos de fato livres. Podemos dar glória a Deus por isso e agradecer o tempo todo em que o pecado vai tentar, em que o mundo vai tentar bater a porta e nós vamos poder falar não, vamos poder fechar a porta. Como não se alegrar? Sabemos que no passado não era assim. Antes andávamos em trevas, escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do mundo. A porta sempre estava aberta. E hoje, irmãos, graças ao Senhor, a porta está fechada para o pecado. Não tem mais poder sobre nós. Perdão, acho que esse assunto não gera perguntas, não, é só afirmações. Então a gente continua, ou se algum irmão tiver algum outro comentário, senão a gente já pode passar para o próximo parágrafo. Né? Dá tempo ainda ou quer deixar para a próxima? Eu acredito que como ter alguns pontos aqui, né, de repente pode ser que a gente queira algum irmão comentar algum ponto assim com mais tranquilidade, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguns termos aqui usados, né? Termos técnicos. Já são 9h25. Acho que fica melhor, né? Para a gente fazer semana que vem. Pode ser.
Então, pronto. Beleza. Quer agradecer, Isaac? Você aí? Oremos.